pessoal, a partir de agora a gente vai começar a estudar a parte de temperatura, a parte da física que estuda a troca de calor entre corpos, as energias térmicas relacionadas à troca de temperatura. Primeira coisa que a gente precisa fazer para aprender como ocorre essa transferência de calor entre corpos, calor é uma forma de energia que está relacionada com a variação da temperatura. Temperatura e calor não são a mesma coisa. Temperatura vai ser a grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando o seu estado térmico. Então, a temperatura está relacionada com a agitação das partículas que compõem o nosso corpo, por exemplo. Em um dia que está muito sol, a gente costuma falar, hoje está muito calor. Isso está errado de acordo com a física. A gente deveria falar, hoje está muito quente, hoje as partículas do meu corpo estão muito agitadas, portanto a minha sensação térmica, a minha sensação de temperatura está elevada. Eu estou com uma percepção de que a temperatura está alta. Por quê? As moléculas do meu corpo estão mais agitadas, estão se movimentando com uma velocidade maior. Em dias frios, a temperatura está menor. Então, a temperatura, essa ideia de temperatura maior ou menor, está ligada no nosso cotidiano com a ideia de frio e quente. Corpos com temperaturas muito baixas, então, a gente tem uma sensação de que esse corpo está frio, então ele tem menos energia na forma de calor, e um corpo com uma temperatura muito elevada, ele está mais quente, ele está com uma quantidade de calor maior, com mais energia térmica. Portanto, essa ideia de temperatura está ligada com essa agitação das partículas que formam o corpo. Na natureza, a gente observa que esses processos de troca de energia térmica eles vão ocorrer da seguinte maneira. O corpo de maior temperatura sempre vai transferir energia para o corpo de menor temperatura. Então, corpos com temperatura menor sempre vão receber uma quantidade de calor até que atinjam o que a gente chama de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico vai existir quando dois corpos diferentes tiverem a mesma temperatura, a mesma leitura de temperatura. Então, na natureza, a gente observa que esses processos de troca de energia na forma de calor, eles vão ocorrer o tempo inteiro, sempre do corpo com temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Vamos imaginar uma xícara de café. A gente pega uma xícara, coloca café, que está com uma temperatura elevada, ali dentro e deixa em cima da pia. O que vai acontecer? Inicialmente, esse café está com uma temperatura maior do que a temperatura do ambiente, a temperatura da cozinha da sua casa. Vamos pensar que a gente tem um dia que a temperatura está a 25 graus Celsius. O café está com uma temperatura mais elevada que esses 25 graus Celsius. O que vai acontecer? Esse café que está com uma temperatura mais alta vai começar a trocar energia com o ambiente, que está com uma temperatura menor, de 25 graus Celsius. Como o café tem uma temperatura maior, ele vai começar a transferir esse calor, essa quantidade de energia térmica para o ambiente, até que o café e o ambiente e a cozinha tenham a mesma temperatura. Então, quando o café atingir a temperatura do ambiente, ele entrou em equilíbrio térmico com o ambiente. Os dois corpos estão em equilíbrio térmico, possuem a mesma temperatura. De forma natural, sempre vai acontecer do corpo de temperatura maior transferir energia para o corpo de temperatura menor. Para que a gente tenha processos inversos, um corpo com temperatura menor transferindo essa temperatura para o corpo de temperatura maior, a gente vai precisar de processos não naturais. É o caso da geladeira, por exemplo. A geladeira ela vai funcionar fazendo o inverso desse processo. Quando a gente coloca alguma coisa que está com uma temperatura maior que a temperatura da geladeira dentro dela, o que vai acontecer? Ela vai transferir energia para esse corpo que está com uma temperatura menor, até que sua temperatura diminua e entre em equilíbrio térmico com a temperatura do interior da geladeira. Então, é um processo inverso. A gente tem um corpo com temperatura menor, transferindo essa temperatura para o corpo de temperatura maior.
É um processo não natural. O ar-condicionado vai fazer a mesma coisa. Ele vai diminuir a temperatura de uma sala, então ele vai diminuir a temperatura, é um processo não natural. Então tá, já sabemos o que é temperatura, como ocorre essa troca de temperatura entre corpos diferentes. Quando esses corpos atingem a mesma temperatura, a gente tem o equilíbrio térmico. A gente vai medir essas temperaturas usando um instrumento chamado de termômetro. Eu acredito que todo mundo já tenha visto um termômetro na vida. Nem que seja na hora que você estava com febre e sua mãe foi lá verificar a sua temperatura. Existem termômetros mais antigos, esses que a gente encontra em farmácias são termômetros feitos com mercúrio. Basicamente, como funciona um termômetro de mercúrio? A gente pega o termômetro de mercúrio, coloca em contato com o nosso corpo. No termômetro, ele tem uma pontinha de metal, uma capinha de vidro e no interior dele tem uma barrinha que pode aumentar ou diminuir. Aquela barrinha ali é mercúrio líquido. O mercúrio líquido, ele vai aumentar de tamanho, ele vai dilatar à medida que sua temperatura variar. Quando a gente pega então esse termômetro e coloca em contato com o nosso corpo, se a nossa temperatura está maior que a temperatura daquele mercúrio dentro do termômetro, o que vai acontecer? Esses corpos vão entrar em equilíbrio térmico. O corpo de temperatura maior vai transferir essa temperatura para o corpo com a temperatura menor. E a barrinha de mercúrio vai dilatar, ela vai aquecer, né? Ela vai ter sua temperatura aumentando e ela vai aumentar de comprimento. E aquela marcaçãozinha vai indicar a nossa temperatura. Depois a gente bota o termômetro, deixa passar um tempo para que ocorra o equilíbrio térmico, para que essa temperatura seja transferida do nosso corpo para o mercúrio. E aquela indicação ali, naquela escalinha do termômetro, vai indicar a nossa temperatura. Hoje em dia existem termômetros mais modernos que a gente não precisa colocar em contato com o corpo. A gente está usando muito esses termômetros por conta da pandemia, que são esses termômetros que você não precisa entrar em contato com o corpo para ler a temperatura. Mas o processo físico para o funcionamento desses termômetros são um pouquinho diferentes e um pouquinho mais elaborados. A gente não vai discutir eles agora. Esses processos que a gente vai ver de troca de energia, por enquanto a gente vai pensar no exemplo daqueles termômetros mais antigos que precisava do contato entre corpos para ocorrer o equilíbrio térmico. Esses termômetros, eles têm uma escalinha com números, né? A gente tem, por exemplo, um termômetro aqui e ele vem com várias indicações de número, né? Essas indicações aqui a gente vai chamar de escala termométrica. É o que vai me dar a medida da leitura da temperatura, o valor da temperatura. Aquele termômetro que a gente compra na farmácia, ele tá na escala do grau Celsius. Então, quando a gente mede lá a nossa temperatura com aquele termômetro e vê que deu 37 graus, ele deu 37 graus Celsius. É a unidade da temperatura. Mas além dessa unidade graus Celsius para a temperatura, existem outras duas. Existe então a unidade do grau Celsius, é muito utilizado na maioria dos países. Existe a unidade do grau Fahrenheit, é uma unidade de temperatura que não é muito usada aqui no Brasil. Ela é muito usada nos Estados Unidos. Então, se você vai para os Estados Unidos e precisa de um termômetro para medir sua temperatura, e você vai na farmácia, você não vai encontrar termômetros na escala Celsius, como aqui no Brasil. Você vai encontrar termômetros calibrados na escala Fahrenheit. E aí a gente vai ver que a leitura muda um pouquinho. Essas escalas não são iguais. E a terceira escala termométrica é a escala Kelvin. Também é uma outra unidade de temperatura e é muito usado em laboratórios. Quando a gente pensa em experimentos em laboratórios, geralmente as temperaturas são trabalhadas no Kelvin. Essa unidade aqui também é a unidade do Sistema Internacional de Medida. Vamos dar uma olhada então nessas escalas termométricas. Como eu falei, existem 3 escalas que a gente vai usar aí para unidades de temperatura: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Como a gente relaciona a temperatura em uma escala em outra? A escala Celsius, que é a escala mais comum, é a que a gente usa no Brasil. Então, quando a gente assiste um jornal que fala sobre a previsão do tempo, aquelas médias de temperaturas vão estar na escala Celsius. A gente sempre fala 30 graus, amanhã vai fazer 40 graus. A gente nunca fala 40 graus Celsius.
Por quê? Aqui no Brasil a gente usa essa escala em Celsius, então já está subentendido que é na unidade do Celsius. Mas existe diferença entre essas três escalas. A escala Celsius, a temperatura de zero absoluto na escala Celsius deve ocorrer a uma temperatura de menos 273 graus Celsius. Um corpo com essa temperatura representa um corpo na temperatura do zero absoluto, seria a menor temperatura possível. Na escala Fahrenheit, o correspondente a essa temperatura de zero absoluto seria a temperatura do menos 459,4 graus Fahrenheit. É uma escala que não é muito usada aqui no Brasil, como eu falei, ela é usada nos Estados Unidos. Para o zero absoluto, então, a gente observaria essa temperatura de menos 459,4 graus Fahrenheit. Essas duas escalas, tanto a Celsius como a Fahrenheit, utilizam o grau Celsius, grau Fahrenheit. A terceira escala, que é o Kelvin, não utiliza o grau. A gente não fala grau Kelvin, fala só Kelvin. A escala Kelvin, a temperatura de zero absoluto seria o zero da escala Kelvin. Lembra que eu falei que o Kelvin é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Então, essa aqui é o que a gente usa como base para experimentos, tá? Para testar essas teorias sobre temperatura. Então, na unidade do Kelvin, o zero absoluto ocorreria no zero da escala Kelvin. Outras medidas que a gente utiliza como base para construir essas escalas: o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. O ponto de fusão do gelo é o ponto onde o gelo vira água, é a temperatura onde o gelo no estado sólido começa a derreter e fica no estado líquido, vira água, na forma líquida. Então, é a mudança de estado do sólido para o líquido. Na escala Celsius, isso vai ocorrer a uma temperatura de 0 graus Celsius nessa escala. Então, esse ponto de fusão do gelo é importante porque ele vai nos ajudar a determinar a temperatura em que o gelo deixa de ser sólido e muda para o estado líquido. Na escala Celsius, isso ocorre a 0 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, a temperatura vai ser diferente. Por isso que eu falei que as temperaturas dependem da escala. A medida vai mudar dependendo da escala que a gente usa como referência. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo, o momento que o gelo deixa de ser sólido e passa a ser líquido, ocorre a uma temperatura de 32 graus. Já na escala Kelvin, isso vai ocorrer a uma temperatura de 273 kelvins. Então, elas são bem diferentes entre si, quando a gente observa. Outro ponto importante é o ponto de ebulição da água. Na escala Celsius, a temperatura onde a água ferve, onde a água começa a borbulhar, né, entra em ebulição, é a temperatura dos 100 graus Celsius. Então, quando a gente coloca uma panela com água no fogão e deixa aquela água esquentar, quando ela começa a borbulhar, quando ela entra em ebulição, quando a água ferve, significa que ela atingiu a temperatura de 100 graus Celsius. Então, o ponto de ebulição da água na escala Celsius corresponde à temperatura de 100 graus. Na escala Fahrenheit, a água vai ferver a uma temperatura de 212 graus Fahrenheit. Então, o ponto de ebulição da água na escala Fahrenheit é o 212. E na escala Kelvin, a água ferve a temperatura de 373 kelvins. Então, essas escalas são bem diferentes. Nos próximos vídeos, a gente vai aprender a transformar uma unidade em outra, então a passar temperaturas em Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin e vice-versa. A gente vai ver como construir essas regrinhas de transformação dessas escalas